nós como filhos de Deus e servos dele também, nós temos que estar preparados para em qualquer lugar, em qualquer altura, estamos prontos para falarmos dele, darmos mais até testemunho da nossa fé para com ele. E se for também para falar aos irmãos, algumas palavras, também sermos capazes de o fazer, porque nós não falamos por nós mesmos, mas queremos fazer tudo para a glória do Senhor. São irmãos, estamos numa altura em que por vezes nós vemos reclames da televisão, as feiras dos fumeiros, e aquelas festinhas nas freguesias, e fazem aquelas feirinhas e põem lá coisas para provar, para fazer provas, para as pessoas provarem, e por vezes vamos ao supermercado e vemos que estão lá senhoras a dar um bocadinho de queijo, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. O interesse delas não é que nós comamos tudo e fiquemos fartos, mas é que nós ficamos agradados com o produto para depois possamos comprar, não é? Mas também sabemos que alguns vão e correm as capelinhas todas, como costumamos dizer, e vão provando de um lado, de outro, e depois ficam contentes e satisfeitos, e depois vêm-se embora e não gastar dinheiro e já não precisam chegar a casa e fazer o lanche, não é? Há tudo. Mas, ao pensar nisto, há um versículo que todos nós devemos conhecê-lo bem, porque é um versículo que é pequenino e que nos diz muito no seu significado, no seu conteúdo. O Salmo 34, se nós lermos o Salmo 34, nós não vamos ler parte do Salmo 34, mas daqui a um bocadinho nós vamos ler alguns versículos do Salmo 34. No Salmo 34 nós vemos que foi uma altura em que o rei David estava a ser perseguido. Ele foi pedir auxílio e asilo a um rei chamado Abimeleque, mas também as coisas não correram muito bem, e esse rei Abimeleque pôs David fora da sua presença, não o quis lá, porque eram inimigos uns dos outros. Ele não ia ter David no seu meio como amigo quando ele pertencia a um grupo inimigo. E é neste salmo que David, na sua tristeza, na sua perseguição, e na sua fuga, e na sua solidão, ele escreve este versículo no Salmo 34, versículo 8. É um versículo bem nosso conhecido, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não foi necessário ele andar a procurar, mas ele teve que provar e vede que o Senhor é bom. Certamente todos nós já passamos por uma outra experiência de irmos, sermos convidados para comer qualquer coisa e dizer: não quero, não gosto. Uma vez fizer, isto é natural, já me aconteceu, comer caracóis. Quando era lá no nosso acampamento em Esboriz, há muitos anos atrás. Os miúdos iam apanhar caracóis para a linha de comboio e depois traziam as caracoletas e preparavam aquilo. E eu disse: eu não gosto disso. E havia a pergunta que se fazia: já provaste? Não, eu nunca provei, mas certeza que eu não gosto. Como é que tu dizes que não gostas se nunca provaste? Estão a ver, irmão? Em certas alturas lá em casa, com a minha falecida, havia mais do que agora. De vez em quando comprávamos camarões, os camarões. E ela sabia que eu não comia. Não porque eu não gostasse. É que eu lá em África comi tantos, eram tantos lá em Angola e até as lagostas e tudo, que enjoei isso tudo e não quero. É muito bom, gosto que as pessoas comam, e eu como, porque é muito bom, sim, bom, mas eu enjoei, já não quero mais. Mas há aquela coisa também: eu não gosto. Nunca provei, mas eu não gosto. Aqui, o Salmo diz-nos, escrito pelo rei David: provai e vede
que o Senhor, que Senhor? O nosso Deus, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. E David, no meio da sua aflição, ele não tinha para onde ir, ele não tinha mais a quem recorrer. Ele foi ter com Abimeleque pedindo que asilo político, mas mesmo assim não correu bem. E então ele só teve que se refugiar e provar a graça de Deus. E a graça de Deus não lhe faltou. Por isso nós vamos começar a ler este Salmo 34, por favor, a começar no versículo 6, está bem? Não vamos estar com muito tempo. O versículo 6. E David clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa maravilhosa para nós, os crentes, para aqueles que confiamos nele, apesar talvez das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, dos nossos problemas. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Porque há situações na nossa vida, e nós temos falado disto, todos nós temos estas situações, ou já tivemos, uns mais, uns menos. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso redor e pusesse a sua mão sobre nós, onde estaríamos nós? Nos dias tão difíceis. O Senhor te o diga. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é aquele que nos ama, porque já nos amava desde o princípio. No princípio de todas as coisas, Ele já nos amava. Como é que é possível? Porque Ele é eterno, Ele é omnisciente, Ele é omnipresente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Nós esquecemos aquilo que aconteceu talvez ontem, ou talvez já hoje. Vamos esquecendo. E a idade leva-nos mais ao esquecimento. Mas o nosso Deus, Deus jamais se esquece, seja o que for. A Bíblia diz que Ele se esquece de uma coisa. Sabe que coisa é, irmãos? Por favor? Obrigado, eu hoje estou melhor. Os nossos pecados. E diz que não somente se esquece, como os lança para longe de si. Para quê? Para que nunca mais se lembre deles. E a Escritura nos diz que assim como o norte está longe do sul, o oriente longe do ocidente, assim o seu amor era para connosco, não tem princípio nem fim. E Ele nos ama. Ele nos amou. E porque Ele nos amou desde o princípio, irmãos, Ele viu que éramos incapazes de por nós mesmos alcançarmos salvação. Porque nós éramos pecadores. Nós nascemos em pecado. E Ele mandou Jesus, o seu Filho amado, o Criador de todo o vasto universo em que nós vivemos e que nós vemos e chegamos, para morrer na cruz do Calvário, em castigo dos meus e dos nossos pecados, para que por este amor nós pudéssemos ter vida eterna com Ele um dia, lá na glória celestial. Como bom é, irmãos. Eu ontem estava com alguém, que alguns de nós conhecem, talvez, o Marco, o irmão do Tony. É irmão do Tony, não é? O irmão do Tony, o Marco. Estávamos a conversar, já não nos vimos há tantos anos. Aí até me deu uma notícia que eu não sabia. Aquele nosso irmão Vieira Cardoso, lá de Gaia. Exato, Vieira Cardoso, que nós perguntámos, eu não sabia dele, e eu perguntei-lhe,
Cardoso, como é que está? Acho que ele teve de um ataque qualquer e acho que está acamado, que já não vai à igreja nem nada, porque a igreja acho que fechou qualquer coisa do género. E eu fiquei triste, mas fiquei triste. E estávamos a conversar e disse, ó Marco, estamos a ficar velhos, pá. Diz ele, olha, irmão. O irmão, ele perguntou-me, irmão, quantos anos vai fazer? Olha, faço agora 78. Aí eu não chego lá. Ele disse-me assim, eu não chego lá. E ele disse que só tem 62, se me falha a memória. Diz, ó Marco, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não sabemos. Poderá ser que sim, poderá ser que não, mas nós estamos nas mãos de Deus e Ele é que manda em nós. Não, irmão, e ainda que fosse, não era tão bom que Ele viesse amanhã. E eu disse, era bom que já tivesse chegado ontem, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas o certo é que Ele nos ama, e Ele nos ama. E a sua promessa é que Ele estará connosco todos os dias, até ao último dia, quando nos viermos cá para estarmos com Ele. E porque Ele nos amou foi para estarmos com Ele eternamente. Será que nós podemos, na nossa mente tão pequenina, pensar ou até sonhar o que vai ser um dia nós estarmos na presença de Deus? É como que se nós tivermos a ver uma coisa muito boa e desejarmos, mas aquilo que vai acontecer vai ser muito mais do que aquilo que nós estamos a pensar e a desejar. Vai ser uma felicidade eterna. Vai ser eterna. Porque Deus nos amou e Ele continua a amar-nos. Ele nos amará até ao dia em que nós estivermos com Ele lá na glória celestial. Depois já não precisamos do seu amor. Depois já temos a sua presença, estaremos com Ele, seremos semelhantes a Ele, estaremos na casa do Pai todos juntos. E então aí sim será uma felicidade completa para todos nós. E quão bom é estar. Mas enquanto que isto acontece, irmãos, enquanto que estamos aqui, nós temos que nos alimentar diariamente. Verdade ou é mentira? Quem foi que não almoçou hoje? Ninguém levanta a mão, todos não almoçaram. Eu almocei, foi pouquinho, mas sou bem, graças a Deus. E nós temos que nos alimentarmos diariamente. E quantas das vezes será que é assim as senhoras fazem? Uma coisa nova posta na mesa. Ah, é uma coisa nova. Prova a ver se gostas, prova a ver se é bom. Provai e vê se é bom. E daí a vossa opinião, está bom? Pode vir outra rodada. Não é? Não quero. Eu recordo-me que há muitos anos, eu era miúdo. Não sei se a minha irmã se lembra, que lá em casa dele havia a mãe que fazia picas. Era aqueles, uns bichos assim compridos, aqueles picas. Ai, que coisa tão esquisita. E dá a impressão que não comi e nunca mais comi dessas coisas. Mas há outras coisas que vêm e são tão boas e sabem tão bem, não é, irmãos? E o salmista estava em dificuldades, mas foi no meio da sua dificuldade que ele se abeirou do Senhor, que ele certamente dobrou os seus joelhos, certamente ele clamou ao Senhor. E sabem que os antigos clamavam ao Senhor prostrados no chão. Não tinham tapetes nem piso flutuante. Era no chão, no pó e na terra. E clamavam ao Senhor. E o Senhor ouviu. Por isso ele disse, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E se nós continuarmos, e nós conhecemos um pouco da história da vida, das pregações que temos ouvido, daquilo que vamos lendo das Escrituras, daquilo que vamos falando uns com os outros, vemos que David, e a Bíblia nos diz isso, que David tinha o seu coração como o coração de Deus.
não era perfeito. Ele não foi um homem perfeito. E nós vemos nas Escrituras pecados tão graves que ele cometeu. Mas a verdade é que se Deus perdoou os meus pecados, se Deus perdoou os pecados da vida, Deus pode perdoar os pecados de qualquer um pecador que venha arrependido até ele. Pedir-lhe perdão dos seus pecados. E não somente perdoa, mas esquece e abençoa também. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei se eu gosto muito de buscar coisas que se passaram comigo. Eu recordo que lá em Luanda, em certas alturas, nos anos de 90, mais nos anos de 91, né? Eu vivia sozinho, cozinhava normalmente, uma vez, duas vezes por semana, mas o normal é que ia ao restaurante lá, jantar. Até de um rapaz que era de Bragança, ele era de Bragança. E mais que uma vez eu chegava lá e perguntava, Cabral, arranja-se alguma coisa para comer? Não se arranja nada para comer no restaurante, na Maianga. Não se arranja nada. Não há nada para comer. Só carne, marisco, não há nada. E graças a Deus naquela altura não faltava dinheiro lá. E então vinha ao criado e dizia, oh, patrão, arranjamos lagostas. E então eu preparava uma lagosta, umas coisinhas pequeninas, assim, umas lagostas assim pequeninas. E era o que havia, comia-se, não é? Por isso é que eu enjoei. Então eu comia aquilo deliciado. Foram tantos que até enjoei, irmãos. E foi lá que eu aprendi a comer. Foi lá que eu provei. E foi lá que eu vi que era muito bom. Mas para saber e agora dizer, recomendo a quem nunca provou para comer. É muito bom. Pode custar um bocado de dinheiro mais, mas é muito bom. E foi aí que eu provei. Por isso eu posso dizer, queremos dizer que alguma coisa que é boa, nós temos que provar. Por isso aquele versículo é uma prova concreta. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que nós, nas nossas vidas diárias e pessoais, podemos dar testemunho de que Deus, o nosso Deus, é bom? Há muita gente que não quer nada com Deus. Há pessoas que são tão inteligentes, tão sábios, mas não querem nada com Deus. Eu, quando comecei a ler este livro do Einstein, ele dizia que não era ateu. Ele queria que alguma coisa mandava em tudo isto, e depois, nos finais da sua vida, ele parece que cria em Deus e se converteu. Mas um homem tão inteligente, foi preciso que Deus se revelasse a ele através dos descobrimentos dele, para que ele ficasse a crer no seu coração que afinal havia alguém, alguma coisa que mandava, que era Deus. Como é que nós, nas nossas vidas pessoais diárias, podemos dizer que amamos Deus, que conhecemos Deus, que queremos Deus nas nossas vidas? Aqueles que lá fora não querem. São ateus. É tão fácil dizer que são ateus. Mas se estiverem a pregar pregos com um martelo, o que é que eles dizem? Ai, meu Deus! Mas nós pedimos à casa do Senhor, que temos ouvido há tanto tempo, alguns de nós, há mais de 50 anos, a palavra de Deus, que dizemos que o amamos, que o conhecemos e que o servimos.
Será que temos mesmo a experiência de que Deus é bom? Temos provado dele, como que, digamos, diariamente, para podermos dizer com todo o nosso ser, todo o nosso coração, de que Deus é bom? Nós temos que nos alimentar diariamente. Porque se nós não nos alimentarmos diariamente, começamos a emagrecer, a enfraquecer. E as coisas depois não temos força. Para o trabalho, nem para o dia a dia. Nós temos que nos alimentar. E de preferência, no mínimo 3 vezes por dia. Espiritualmente não deve ser assim. Se nós formos rever toda a vida do Rei da Vida, ele fez coisas incríveis, tanto de bom como de mau. Mas ele prostrava-se na presença do Senhor. Ao ponto, nós temos um episódio na Escritura de quando aquele bebê ainda era vivo, o filho de Batseba, David entrou no seu quarto, chorando, jejuando, e não queria ter contato com ninguém. E enquanto que o menino estava ali na agonia de morte, ele clamou e clamava ao Senhor, ao ponto de não querer contato com ninguém. Mas quando o menino partiu, o Senhor chamou. A Bíblia diz que David foi dar a notícia, ele levantou-se, saiu da sua prostração, tomou banho, untou-se com um unguento, perfumou-se e foi comer. Porquê? Porque ele tinha provado na presença, prostrado na presença do Senhor, e que o Senhor era bom, ao ponto de levar o menino e tirar a dor do próprio da vida. Temos nós provado isto da parte das nossas vidas, diariamente. Será que diariamente, irmãos, as palavras são para mim em primeiro lugar. Provai e vede que o Senhor é bom. Temos provado. Será que nós temos provado diariamente? Não há lagostas, nem picas ou enguias, mas é a sua palavra? Será que nós temos provado diariamente da comunhão pessoal, íntima com o Senhor nas nossas vidas? Será que nós podemos falar de coração que Ele está cá dentro, Ele vive e habita e mora e reina cá dentro? Isto é prova de que Deus é bom. Todos nós podemos dizer certinho que Deus é bom. Porque o próprio mundo lá fora prova da bondade e do amor de Deus. Ainda que neguem Deus, mas Deus nos abençoa a todos eles. A cada ser humano, Deus abençoa diariamente. Será que é possível? Sim. Com o sol que nasce logo de manhã, com o ar que respiramos, com a natureza, com os alimentos e as bebidas que nós ingerimos. São bênçãos de Deus. O contato e o amor que podemos ter e devemos ter uns para com os outros. O respeito. Nós devemos ter para com as autoridades que nos têm ensinado pela Escritura. O respeito pela sua própria palavra e os seus ensinamentos. Provai e vede que o Senhor é bom. A vida da vida é um exemplo maravilhoso para conosco. E foi desta maneira que David, muito jovem, quando ele se deparou com aquele gigante, o Golias, com 2 metros e 30 e tal de altura, ou por aí adiante, ou talvez mais alto ainda, quase do mim.
Ele não teve medo. E enquanto que ele vai ter com o gigante como uma funda, uma fisga, uma funda, e pedrinhas tiradas do ribeiro. O gigante vem todo vestido com a couraça, com a espada, com o escudo. Diz, vens tu a mim, com pedras? Sou eu algum cão? Mas David teve a coragem de dizer aquilo que por vezes nós não temos coragem de proferir quando temos alguns problemas. David teve que dizer, tu vens a mim com espada e lança. Mas eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu ofendestes. E quantas vezes os problemas vêm à nossa vida, e nós, em vez de enfrentarmos com a palavra e com a nossa coragem posta no Senhor, nós vamos recorrer a outros meios, a outras portas, a outras situações, esquecendo-nos que o Senhor cuida de cada um de nós. Nós deixamos de provar porque não gostamos, ou não nos convém. E David teve uma vitória maravilhosa, não teve, irmãos? Eu quando brinco com a menina e digo, e David cortou-lhe a cabeça. É verdade, é verdade. Provai e vede que o Senhor é bom. Estamos nós dispostos a provar diariamente da graça de Deus nas nossas vidas? Este é o tema do Rei da Vida. Mas eu gostava de falar de uma outra personagem também, muito rápido, quando muitos anos antes de David, a Bíblia fala-nos de outro homem também que também sofreu muito à semelhança de David. Um homem chamado Moisés. A Bíblia nos diz nos Atos dos Apóstolos, é engraçado como é que parte do resumo da vida de Moisés vem nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando Estevão, aquele mártir, está a ser apedrejado por... Também Saulo está lá. Também Saulo está lá. E Estevão faz um resumo da vida de Moisés, em que Moisés nasceu num tempo difícil. No tempo em que Moisés nasceu, irmãos, nós sabemos e conhecemos os meninos que tinham de ser lançados ao rio. Porque Israel estava no Egito debaixo da tirania, da escravidão do faraó. E só as meninas que nascessem é que podiam viver. Os rapazes tinham que ser eliminados. E com 3 meses, porque ele era bonito, a Bíblia diz que ele era um menino, um bebê lindo, todos os bebés são lindos. Minha mãe dizia isso de mim, ai que bebê tão lindo. Eu já vi lá outros em casa também. Mas os bebés, quando são bebés, são todos muito bonitos. Espera quando crescem, não é? Pois, mas isso é outra história. E aos 3 meses o bebê teve que ser rejeitado. Ele foi posto numa cestinha lá no rio. Mas Deus estava no comando de toda a situação, de toda a operação. Porque Deus, que é eterno, como nós já temos visto e ouvido, ele já sabia o que é que haveria de fazer. Aliás, a vida de Moisés já estava escrita e planeada. E Moisés foi salvo do rio, das águas, talvez dos crocodilos. E foi para o palácio e foi criado pela filha de Faraó. Só que Deus tinha outro plano para Moisés. E Moisés viveu 40 anos como príncipe. Era ele que iria ser o faraó do Egito. Mas a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o seu povo do que ter todas as bênçãos materiais, digamos, lá do palácio do Egito. E Deus teve que preparar durante 40 anos Moisés no deserto. Ele andou no deserto a guardar cabras do seu sogro Jetro, o rebanho, até que Deus o chamou lá na sarça ardente. Passado 40 anos, e o preparou para fazer a sua obra.
Aqui foi Deus que esteve a provar Moisés, a preparar. E Moisés provou da graça, da vontade e da fidelidade do Senhor. E o Senhor chamou Moisés e pôs lá à frente do seu povo para que o tirasse do Egito. Nós conhecemos a história. E foi Moisés, aquele homem paciente, não era como eu. Ele, para conduzir aquele povo com 2, 3 milhões de pessoas, com tantos animais, com tantas coisas, e durante 40 anos no deserto, Moisés tinha que ter muita paciência. E Moisés provou da graça e da bondade do Senhor, ao ponto de ser ele o escolhido para conduzir o povo até à porta da terra prometida. Até à porta da terra prometida. Moisés conduziu aquele povo. E sabe, irmãos, há uma expressão em toda a Escritura de Moisés, quando ele diz: Senhor, não castigues o teu povo, castiga-me a mim, mas olha o teu povo, olha o teu povo. Estão a ver, irmãos, que nem sempre é fácil nós conduzirmos, nem sempre é fácil vivermos algumas situações. E Deus foi paciente com Moisés. E Moisés foi paciente com o povo. E Deus o amou. E Moisés amou o povo. Porque Moisés também, da mesma maneira, eu creio, apesar de este versículo ser escrito muitos anos depois, centenas de anos depois, Moisés também provou da graça de Deus e pôde certamente escrever da mesma maneira: provai e vede que o Senhor é bom. Eu creio que todos nós, ao longo das nossas vidas, já temos tido provas muito duras das nossas vidas. Eu tive provações como todos nós já tivemos, irmãos. Como talvez ainda hoje alguns de nós tenhamos. Porque nem sempre a vida é aquele mar de rosa que nós idealizamos, que nós sonhamos. Quantas vezes nós pensamos que as coisas são desta maneira e estamos entusiasmados neste caminho desta maneira e de repente tudo se vai. E se nos faltar o Senhor nas nossas vidas, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde iremos nós? Em quem confiaremos? Qual é a porta que nós vamos bater para que se abra, para que nos dê recolha, asilo e conforto? Mas uma coisa é certa: Deus nos ama. Deus nos amou. Deus nos continuará a amar até o dia em que viermos cá para Ele. Isso é uma certeza absoluta, inabalável, que deve morar e residir constantemente em nossos corações. Porque o apóstolo Paulo poderá dizer e escrever que nem a morte, nem o inferno, nem os portões do inferno, nem todos os diabretes juntos me tirarão, a mim e aos que são de Deus, da sua santa mão. Porque aqueles que estão em Deus foram dados pelo Pai. Aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrancará da minha mão. Isto é uma certeza inabalável. É uma promessa que nós um dia colheremos quando o Senhor vier a buscar para Ele.
e talvez mais rápido que aquilo que nós possamos pensar. Eu estava a falar com o Brito ao bocado, no início da reunião, e se tenho lembro as palavras, isto está uma confusão que não tem jeito nenhum, não é? Este mundo está uma confusão, eu já ouvi esta palavra, está uma trompada que ninguém se entende. Onde é que nós vamos acabar com toda esta trompada em que estamos a viver? Para melhor não vamos. Mas uma coisa eu sei, irmãos, e isto quero passar a vocês. Que aconteça o que acontecer, nós somos alheios a tudo. Porque quem está no controle de toda a situação é o nosso Deus. Nós podemos dizer que a própria natureza está de pernas para o ar. Chove na via de fazer sol e os pinguins querem água e gelo e não têm. Mas Deus está no controle de toda a situação. Porque Ele é o Senhor eterno e não há homem nenhum que se interpõe aos planos de Deus para fazer conforme quer. Porque Deus é que tem o controle de todas as coisas. Porque Ele é soberano. É soberano na minha vida e quer ser soberano na vida de todos nós. E a nós nos compete uma coisa: dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu me amaste e amas e continuarás a amar. E ainda que eu seja infiel, Senhor, obrigado, tu vais continuar a ser fiel para comigo. Porque tu és o mesmo, tu és imutável, tu não mudas. Irmãos, provemos do Senhor diariamente, para que depois, o amanhã, nós possamos dizer aos outros que estão connosco, provai e vede que o Senhor é mau. Que Deus nos